Você é a mulher certa para meu filho, disse a mãe do milionário disfarçada, em busca de uma esposa para o filho que ainda não encontrou seu par perfeito. Boa noite, senhora. A senhora está bem? Pergunta Mariana, uma jovem garçonete atenciosa, ao ver a idosa sentada num canto, tremendo de frio. Só queria me aquecer um pouco. Não se preocupe, não tenho dinheiro. Responde a senhora com um olhar humilde, mas firme. Mariana, com um sorriso sincero, não hesita. Dinheiro não é tudo, dona. A senhora vai tomar um café quentinho por minha conta, sim? Sem saber, Mariana acabara de tocar o coração de Adelina, que na verdade é uma mulher muito rica, disfarçada naquele bairro simples por um motivo muito especial. Encontrar uma mulher de bom coração para seu filho, Alfredo Costa, um jovem empresário cansado de relações superficiais e vazias. A chuva batia forte no asfalto. Gotas grossas escorriam pelas vitrines fechadas, enquanto a noite engolia as últimas luzes da avenida. No meio daquela tempestade, uma figura solitária caminhava devagar, encharcada, com os cabelos grudados no rosto e os passos pesados de quem carrega mais do que o frio da noite. Era uma senhora de aparência simples, roupas molhadas, sem guarda-chuva, sem bolsa chamativa, sem nada que chamasse atenção, exatamente como ela planejara. Adelina Costa não era uma senhora qualquer, mas naquele momento, ninguém poderia imaginar. Ela parou diante de uma lanchonete modesta, iluminada por uma luz amarelada que piscava de vez em quando. A placa dizia apenas Lanchonete do Bairro. Simples, honesto, real. Adelina empurrou a porta de vidro embaçada e entrou, pingando água no chão de cerâmica gasta. O sino da porta tilintou. Dentro, o cheiro de café fresco misturado com pão na chapa preenchia o ar. Havia apenas 3 mesas ocupadas. Um senhor lendo jornal, um casal jovem dividindo um sanduíche e um grupo de rapazes rindo alto no canto. Adelina escolheu a mesa mais discreta, perto da janela embaçada, e sentou-se devagar, tremendo visivelmente. A parte forte vem agora. Atrás do balcão, Mariana Valente limpava uma xícara com um pano branco. Ela tinha uns 20 e poucos anos, cabelos presos num rabo de cavalo simples, avental levemente manchado de molho de tomate e um sorriso cansado, mas genuíno. Quando viu a senhora encharcada sentada sozinha, algo dentro dela apertou. Não foi pena, foi reconhecimento. Ela sabia o que era estar perdida na chuva sem ter para onde ir. Mariana secou as mãos no avental e caminhou até a mesa. Boa noite, senhora. A senhora está bem? Perguntou com voz suave, agachando-se levemente para ficar na altura dos olhos de Adelina. Adelina ergueu o rosto. Seus olhos castanhos brilhavam de cansaço, mas também de algo mais profundo. Ela respirou fundo antes de responder. Boa noite, filha. Eu só queria me aquecer um pouco. Não se preocupe, não tenho dinheiro para pagar nada. Só queria ficar aqui até a chuva passar. A voz dela era firme, mas humilde. Sem vergonha excessiva, mas com a dignidade de quem conhece o próprio valor mesmo sem um centavo no bolso. Repara no que não é dito. Mariana sentiu o peito apertar. Ela já tinha visto gente sendo expulsa de lugares por não ter dinheiro. Já tinha visto olhares de desprezo. Mas não hoje, não ali, não com ela. Dinheiro não é tudo, dona. Mariana respondeu com um sorriso sincero, colocando a mão no ombro gelado da senhora. A senhora vai tomar um café quentinho por minha conta, sim? E se quiser, tem pão na chapa fresquinho saindo agora. Adelina piscou surpresa. Não esperava aquilo. Não esperava gentileza sem interesse. Ela olhou fundo nos olhos de Mariana e viu algo raro. Verdade. Sem máscaras, sem cálculo. Apenas bondade pura. Isso aqui muda o jogo todo. Você não precisa fazer isso, filha. Eu sei que não preciso. Mariana respondeu, já se levantando. Mas eu quero. A gente não precisa de motivo para ser gente boa, né? Espera só um pouquinho. E antes que Adelina pudesse protestar, Mariana já estava de volta ao balcão, preparando um café fumegante e colocando 2 fatias grossas de pão na chapa. O cheiro de manteiga derretendo preencheu o ar. 3 pistas. Uma verdade.
Qual você viu primeiro? Enquanto esperava, Adelina observou cada movimento de Mariana. A forma como ela cumprimentava os clientes com genuíno interesse. Como ouvia o senhor do jornal reclamar da chuva com paciência. Como limpava a mesa ao lado sem reclamar do trabalho repetitivo. Tudo nela era verdadeiro, sem teatro, sem esforço forçado para impressionar. Ela simplesmente era boa. E isso, Adelina sabia, era impossível de fingir por muito tempo. Minutos depois, Mariana voltou carregando uma bandeja simples. Café quente numa xícara branca, pão na chapa com manteiga escorrendo e um copo d'água. Ela colocou tudo na frente de Adelina com cuidado, como quem serve alguém importante. Toma, senhora. Come devagar, tá? O café tá bem quentinho. Adelina segurou a xícara com as 2 mãos trêmulas, sentindo o calor se espalhar pelos dedos gelados. Ela levou o café aos lábios e bebeu devagar. O líquido quente desceu pela garganta como um abraço de dentro para fora. Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos dela, mas ela piscou rápido para disfarçar. Obrigada, filha. De coração. Obrigada mesmo. Mariana sorriu e puxou a cadeira da frente, sentando-se por um instante. Não precisa agradecer. Aliás, como é seu nome? Adelina. E o seu? Mariana. Prazer, dona Adelina. As 2 se olharam. Havia algo naquele encontro que nenhuma das 2 conseguia explicar. Um reconhecimento silencioso. Uma conexão que ia além das palavras. É aqui que tudo muda. Você trabalha aqui há muito tempo? Adelina perguntou, mordendo o pão devagar. Faz uns 3 anos. Mariana respondeu, ajeitando o avental. Não é glamouroso, mas paga as contas. E eu gosto de conversar com as pessoas. Todo mundo tem uma história, sabe? Às vezes a gente só precisa de alguém que ouça. A Adelina assentiu, tocada pela simplicidade daquela filosofia. E você? Mora por aqui? Mariana perguntou com interesse genuíno. Adelina hesitou. Era hora de decidir até onde iria com a mentira. Moro longe daqui, mas às vezes eu gosto de caminhar, conhecer lugares novos, ver como as pessoas vivem de verdade. Entendo, Mariana disse sem pressionar. Às vezes a gente precisa sair da rotina para lembrar do que importa, né? Aquela frase ecoou no coração de Adelina. Mariana tinha acabado de resumir exatamente o que ela estava fazendo ali. Fugindo da rotina sufocante de jantares vazios, conversas superficiais e relações interesseiras que dominavam seu mundo de luxo. Adelina Costa era dona de uma fortuna considerável, construída ao lado do falecido marido ao longo de décadas de trabalho duro e investimentos inteligentes. Mas o dinheiro não trouxe o que ela mais desejava agora. Uma nora de verdade para seu filho Alfredo. Alguém que o amasse pelo que ele é, não pelo sobrenome que carrega. Alfredo Costa tinha 32 anos, era empresário bem-sucedido, bonito, educado. Mas estava cansado. Cansado de mulheres que olhavam para sua carteira antes de olhar para seus olhos. Cansado de sorrisos calculados e declarações de amor que duravam até a primeira crise. Ele tinha confessado para a mãe, meses atrás, numa noite particularmente difícil. Mãe, eu não sei mais em quem confiar. Todas elas querem alguma coisa. Nenhuma quer realmente me conhecer. Aquela confissão tinha partido o coração de Adelina. E foi então que ela decidiu fazer o impensável. Sair de seu mundo protegido e procurar ela mesma uma mulher digna de seu filho. Não através de eventos sociais ou apresentações forçadas, mas na vida real, onde as máscaras caem e o caráter aparece. E ali, naquela lanchonete simples, encharcada de chuva e disfarçada de pobre, Adelina tinha acabado de encontrar exatamente o que procurava. Mariana, Adelina disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Claro, dona Adelina. Pode perguntar. O que te faz feliz? De verdade? Mariana piscou, surpresa com a profundidade da pergunta. Ela pensou por um momento, olhando para as próprias mãos calejadas pelo trabalho. Sabe, dona Adelina, eu acho que é poder dormir de consciência tranquila. Saber que eu não pisei em ninguém para chegar onde tô, que eu não menti, não enganei, não fui falsa. Pode parecer pouco, mas para mim vale mais que qualquer fortuna, porque dinheiro a gente perde,
Mas caráter? Caráter fica. Adelina sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquelas palavras eram exatamente o que ela precisava ouvir. Não foram decoradas, não foram ditas para impressionar. Foram sentidas, vividas. A primeira semente tinha sido plantada. Mariana era generosa sem esperar retorno. A segunda semente acabava de brotar. Ela valorizava caráter acima de riqueza. Faltava uma. Você tem família, Mariana? O rosto da jovem se iluminou, mas também carregou uma sombra de tristeza. Tenho minha mãe. Ela tá doente, sabe? Nada muito grave, mas precisa de remédios caros todo mês. Eu trabalho aqui e faço uns bicos de faxina nos fins de semana para conseguir pagar tudo. Não é fácil, mas... Ela me criou sozinha. Me ensinou tudo o que eu sei sobre ser uma pessoa boa. Então eu faço qualquer coisa por ela. A terceira semente foi plantada. Lealdade e amor familiar acima do conforto próprio. Adelina sorriu. Não um sorriso de aprovação superficial, mas um sorriso de quem acabou de encontrar um tesouro escondido. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Eu espero que sim. Mariana respondeu com humildade genuína. Eu tento ser a filha que ela merece. Naquele momento, a porta da lanchonete se abriu com força. O sino tilintou alto. Um homem alto, de terno escuro molhado, entrou apressado, sacudindo a água do casaco. Ele tinha por volta de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, expressão séria. Era Rogério, um conhecido da região, dono de um comércio próximo. Mas havia algo diferente nele hoje. Ele parecia nervoso, tenso. Você percebeu isso? Rogério olhou ao redor rapidamente e caminhou direto para o balcão. Sua voz estava alterada quando chamou Mariana. Mariana! Preciso falar com você. É urgente. Mariana se levantou imediatamente, desculpando-se com Adelina. Com licença, dona Adelina. Já volto. Ela caminhou até Rogério, que falava baixo, mas gesticulava muito. Adelina não conseguia ouvir exatamente o que ele dizia, mas pela linguagem corporal de Mariana, ombros tensos, mãos apertando o avental, algo estava muito errado. A conversa durou menos de 2 minutos. Quando terminou, Rogério saiu rápido pela mesma porta que entrara, deixando Mariana parada ali, pálida, com as mãos tremendo levemente. Ela voltou para atar a mesa de Adelina, tentando sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Desculpa, dona Adelina. Onde a gente estava mesmo? Está tudo bem, filha? Adelina perguntou, percebendo a mudança. Mariana respirou fundo, decidindo ser honesta. Não muito. Aquele homem, ele me emprestou dinheiro há uns meses, quando minha mãe teve uma crise, e eu precisei pagar o hospital. Ele disse que não tinha pressa, que era para eu pagar quando pudesse. Mas agora, ele está dizendo que precisa do dinheiro de volta até amanhã, que se eu não pagar, ele vai... Ela pausou, a voz falhando. Ele vai me processar, e eu não tenho o dinheiro todo ainda. Adelina sentiu o peito apertar. Repara no que não é dito. Aquele era o momento crucial, o teste real. Muita gente desaba quando a pressão aperta, perde a compostura, age com desespero. Mas não, Mariana. Quanto você deve? Adelina perguntou suavemente. Mariana hesitou, envergonhada de falar o valor. 3.000. É muito dinheiro, eu sei. Mas eu tô pagando aos poucos. Eu só não tenho tudo isso até amanhã. 3.000. Para Adelina, isso era menos do que o valor de uma única bolsa que ela tinha no armário. Mas para Mariana, era uma montanha. Uma montanha que ela estava escalando com dignidade, passo a passo, sem pedir esmola ou desistir. Isso aqui é importante. Guarda. E o que você vai fazer? Adelina perguntou testando. Mariana endireitou os ombros. Enxugou uma lágrima rebelde que escapou pelo canto do olho. E quando falou, sua voz estava firme. Vou ter que vender meu celular. É novo, eu comprei faz uns meses. Deve dar uns 1.500. E aí vou pedir um adiantamento pro meu patrão aqui da lanchonete. Ele é gente boa. Talvez ele aceite me dar pelo menos mais 1.000. E o resto, eu converso com o Rogério. Peço mais uma semana, vou dar um jeito. Sempre dou. Não houve pânico. Não houve choro dramático. Não houve pedido de dinheiro para Adelina ou para qualquer pessoa ali.
Apenas resolução, dignidade, fé de que daria certo. Adelina soube, naquele instante, que tinha encontrado o ouro puro. As 3 sementes estavam plantadas. Agora era só questão de tempo até o payoff. Ah, você é uma mulher muito forte, Mariana, Adelina disse, pegando a mão dela por cima da mesa. Não tenho escolha. Mariana respondeu com um sorriso triste. Mas agradeço. Suas palavras ajudam. A chuva lá fora começou a diminuir. As gotas batiam mais devagar contra a janela. Adelina sabia que precisava ir. Mas antes, ela precisava plantar mais uma coisa. Mariana, eu vou embora agora. Mas eu gostaria muito de voltar aqui. Posso voltar amanhã? Mariana sorriu, dessa vez genuinamente. Claro que pode, dona Adelina. Eu vou estar aqui, sempre estou. Adelina se levantou, ajeitou a roupa ainda úmida e antes de sair, virou-se uma última vez. Obrigada pelo café e pela companhia. Você me lembrou de algo importante hoje. Do quê? Mariana perguntou curiosa. Que ainda existem pessoas boas nesse mundo. E com isso, Adelina saiu pela porta de vidro embaçada, sumindo na noite que agora clareava aos poucos. Mariana ficou ali parada, sem entender completamente por que aquela conversa tinha tocado seu coração de forma tão profunda. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Naquela mesma noite, em outra parte da cidade, num apartamento moderno com vista para as luzes que piscavam ao longe, Alfredo Costa estava sentado no sofá de couro, um copo de uísque na mão, olhando para o nada. O apartamento era amplo, decorado com bom gosto, obras de arte nas paredes, tudo no lugar, mas vazio. Sempre vazio. O celular tocou. Era a mãe. Alô, mãe? Filho, você está bem? A voz de Adelina soava mais leve do que nos últimos meses. Estou, só cansado. E você? Cadê você? Liguei mais cedo e você não atendeu. Eu saí para caminhar. Precisava respirar um pouco. Alfredo franziu a testa. Era estranho. A mãe raramente saía sozinha à noite. Mas ele não pressionou. Tá tudo certo mesmo, mãe. Está sim, meu filho. Aliás, mais do que certo. Eu acho que encontrei algo muito especial hoje. O que você encontrou? Adelina sorriu do outro lado da linha. Esperança. Alfredo não entendeu, mas algo na voz da mãe fez seu coração apertar de um jeito bom. Fazia tempo que ele não a ouvia tão viva. Você é misteriosa, mãe. Eu sei, mas em breve você vai entender. Confia em mim? Sempre confiei. Então me dá mais alguns dias. E fica de olhos abertos, Alfredo. Às vezes as melhores coisas aparecem onde a gente menos espera. Eles se despediram. Alfredo ficou olhando para o celular, confuso, mas com uma sensação estranha no peito. Será que a mãe estava planejando algo? Ele não sabia, mas conhecia a Adelina o suficiente para saber que quando ela ficava assim, algo grande estava por vir. Nos dias seguintes, Adelina voltou à lanchonete. E voltou de novo. E de novo, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma roupa simples, sempre sentando na mesma mesa. E sempre conversando com Mariana. As conversas foram se aprofundando. Adelina fazia perguntas sutis, mas poderosas, sobre sonhos, sobre medos, sobre o que Mariana faria se tivesse todo o dinheiro do mundo. Eu acho que não mudaria muito, sabe? Mariana respondeu numa dessas tardes, enquanto limpava a mesa ao lado. Claro que eu cuidaria da minha mãe, pagaria os melhores médicos, compraria uma casa simples pra gente, mas eu não ia parar de trabalhar. Eu gosto de servir as pessoas. Gosto de fazer alguém sorrir com um café quentinho. Isso me faz feliz. Adelina sorriu. A cada conversa, sua certeza crescia. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Mas havia um problema. Um grande problema. Adelina sabia que não podia simplesmente apresentar Mariana para Alfredo. Isso pareceria forçado, artificial. E Alfredo detectaria a manipulação de longe. Não. O encontro precisava ser natural, orgânico, como se o destino tivesse conspirado. Foi então que ela teve uma ideia. Alfredo tinha mencionado, semanas atrás, que estava procurando um lugar mais simples para almoçar durante a semana.
Ele estava cansado de restaurantes caros e cheios de gente falsa. Queria algo real, algo honesto. Adelina sabia exatamente onde mandar o filho, mas não podia ser óbvio demais. Numa quinta-feira à tarde, ela ligou para Alfredo. Filho, você ainda está procurando um lugar legal para almoçar? Ainda tô, mãe. Por quê? Eu ouvi falar de uma lanchonete muito boa. Comida caseira, preço justo, gente simples. Fica ali no centro. Eu anotei o endereço aqui. Quer que eu te passe? Alfredo hesitou. Era estranho. A mãe nunca sugeria lugares assim, mas ao mesmo tempo, ela parecia tão convicta que ele ficou curioso. Pode passar. Eu vou dar uma olhada. Ótimo. E filho, vai com a mente aberta. Às vezes a gente encontra tesouros onde menos espera. Aquela frase de novo. Alfredo sorriu. A mãe estava definitivamente tramando algo, mas ele decidiu entrar no jogo. Precisava de uma mudança mesmo. No dia seguinte, uma sexta-feira nublada, Alfredo estacionou seu carro discreto em frente à lanchonete do bairro. Ele olhou pela janela embaçada e viu um ambiente simples, mas limpo. Honesto. Respirou fundo e entrou. O sino da porta tilintou. Era quase meio-dia e o lugar estava começando a encher. Alfredo escolheu uma mesa perto da janela e sentou-se. Segundos depois, uma voz suave perguntou: Boa tarde, o que vai ser hoje? Ele ergueu os olhos e ficou paralisado. Não era o tipo de beleza artificial que ele estava acostumado a ver em eventos sociais. Era algo diferente, natural, real. A garçonete tinha olhos sinceros, um sorriso cansado, mas genuíno, e uma presença que irradiava bondade sem esforço. Era Mariana. Oi, Alfredo gaguejou, pegando o cardápio rapidamente para disfarçar o nervosismo súbito. O que você recomenda? Mariana inclinou a cabeça pensando. Depende. Você quer algo rápido ou quer almoçar com calma? Com calma. Eu tenho tempo. Então eu recomendo o prato feito. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e salada. É simples, mas é honesto. Tudo feito aqui mesmo. Alfredo sorriu. Simples, mas honesto. Aquilo ressoou dentro dele. Perfeito. Vou querer esse mesmo. E para beber? Suco de laranja, se tiver natural. Tem sim. Espremido na hora. Só me dá uns 5 minutos. E ela se virou, caminhando de volta ao balcão. Alfredo ficou olhando, sem entender completamente o que estava sentindo. Não era atração física pura. Era algo mais profundo. Como se ele tivesse reconhecido algo nela que não via há anos. Você percebeu o detalhe? Guarda isso. Enquanto esperava a comida, Alfredo observou Mariana trabalhar. A forma como ela tratava cada cliente com respeito, mesmo os mais mal-educados, como ouvia as pessoas, como sorria de verdade, não aquele sorriso social e vazio. E então, aconteceu algo que mudou tudo. Uma senhora idosa entrou na lanchonete, trêmula, segurando uma sacola pesada. Mariana imediatamente largou o que estava fazendo e correu até ela. Dona Rosa, a senhora não devia carregar peso assim. Deixa eu te ajudar. Ah, Mariana, você é um anjo, menina. Mariana pegou a sacola e ajudou a senhora a sentar numa mesa próxima. Depois, voltou com um copo d'água antes mesmo de a senhora pedir. Alfredo observou tudo. Nenhuma câmera gravando, nenhuma plateia aplaudindo. Apenas bondade genuína praticada no silêncio, sem esperar nada em troca. E foi nesse momento que algo dentro dele se moveu. É aqui que tudo muda. Minutos depois, Mariana trouxe o prato de Alfredo. A comida estava bem apresentada, cheirosa, fumegante. Aqui está. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Alfredo olhou para ela. Posso te fazer uma pergunta estranha? Mariana piscou, curiosa. Claro, pode perguntar. Você sempre foi assim. Assim como? Gentil, sem esperar nada em troca. Mariana deu um sorriso pequeno, quase tímido. Eu não sei se sou tão gentil quanto você está falando. Eu só tento tratar as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratada. Minha mãe sempre dizia: Mariana, a gente não sabe a batalha que cada um está enfrentando. Então seja leve. Seja o sorriso que alguém pode estar precisando hoje. E eu acredito nisso.
Alfredo sentiu algo apertar no peito. Não era pena, não era admiração distante. Era reconhecimento. Reconhecimento de que, finalmente, ele tinha encontrado alguém real. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Seu nome é Mariana, né? Vi na plaquinha. Isso. E o seu? Alfredo. Prazer, Alfredo. Espero que goste da comida. E ela se afastou novamente, deixando Alfredo ali, olhando para o prato, mas pensando em algo completamente diferente. Ele pegou o garfo e começou a comer, mas sua mente estava em outro lugar. Quem era aquela mulher? Por que ela parecia tão diferente de todas as outras? E por que ele sentia que já a conhecia de algum lugar profundo, mesmo acabando de conhecê-la? Ele terminou a refeição devagar, saboreando cada garfada. Quando terminou, Mariana voltou com a conta. Tudo certo? Gostou? Gostei muito. Melhor do que muito restaurante caro que eu já fui. Mariana riu suavemente. Restaurante caro tem nome bonito, mas comida boa mesmo é a que é feita com carinho, não importa o preço. Alfredo pagou a conta e quando se levantou para sair, parou por um momento. Mariana, eu posso voltar aqui mais vezes? Ela sorriu, sem entender completamente o peso daquela pergunta. Claro que pode. A porta está sempre aberta. Ótimo. Então até breve. Até breve, Alfredo. Ele saiu dali com o coração mais leve do que estava há meses. Não sabia ainda o que aquilo significava. Não sabia que sua mãe estava orquestrando algo. Não sabia que Mariana era a resposta para sua prece silenciosa. Mas ele sabia uma coisa. Queria voltar. E ia voltar. Adelina, que estava observando tudo de longe, do outro lado da rua, sorriu. Ela tinha visto o encontro através da janela embaçada. Tinha visto o olhar do filho mudar. Tinha visto Mariana sorrir, sem saber o impacto que causava. Era exatamente o que ela esperava. Mas agora vinha a parte difícil. Ela não podia forçar nada. O relacionamento precisava crescer naturalmente. E ela precisava ter paciência. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Nas semanas seguintes, Alfredo voltou à lanchonete. E voltou de novo. E de novo. Sempre no horário de almoço. Sempre pedindo algo diferente, mas sempre conversando com Mariana. As conversas eram simples no começo. Sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre a vida. Mas aos poucos foram se aprofundando. Alfredo começou a compartilhar coisas que nunca compartilhava com ninguém. Suas frustrações com o mundo dos negócios, seu cansaço com relações superficiais, sua solidão disfarçada de sucesso. E Mariana? Mariana ouvia, de verdade, sem julgar, sem dar conselhos não solicitados. Apenas ouvia e, de vez em quando, dizia algo simples que acertava em cheio no coração dele. Você sabe, Alfredo? Sucesso sem sentido é só barulho. A gente precisa achar o que faz a gente acordar de manhã com vontade de viver. E isso não está em lugar nenhum fora da gente. Está aqui dentro. Ela disse uma vez, colocando a mão no próprio peito. Alfredo ficou em silêncio. Aquela frase ecoou nele por dias. Repara no que não é dito. Foi numa terça-feira chuvosa que algo mudou de verdade. Alfredo chegou na lanchonete mais cedo que o normal. Mariana estava sozinha no balcão, limpando a máquina de café. Ela parecia cansada, mais do que o normal. Ele se aproximou. Oi, Mariana, tá tudo bem? Ela ergueu os olhos e tentou sorrir, mas o sorriso não saiu. Oi, Alfredo. Tá sim, só um dia difícil. Quer conversar? Ela hesitou, mas havia algo no jeito dele que a fazia sentir segura. Minha mãe piorou ontem. A pressão subiu muito. Tive que levar ela para o hospital de madrugada. Ficou tudo bem no final, mas a voz dela falhou. Eu fico com medo, sabe? Medo de perder ela. Ela é tudo que eu tenho. Alfredo sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquele medo. Tinha sentido quando o pai faleceu anos atrás. Era o medo de perder o alicerce. A pessoa que faz tudo fazer sentido. Sinto muito, Mariana, de verdade. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, só falar. Ela olhou para ele, surpresa pela sinceridade. Obrigada, Alfredo, sério. Você é gente boa. E foi ali, naquele momento de vulnerabilidade compartilhada,
que algo mudou entre eles. Deixou de ser cliente e garçonete. Passou a ser duas pessoas conectando de verdade, duas almas reconhecendo uma a outra. Isso aqui muda o jogo todo. Alfredo começou a ir à lanchonete não só para almoçar. Ele ia no meio da tarde, só para tomar um café e conversar. E Mariana, nos poucos minutos de folga que tinha, sentava com ele. Eles riam, compartilhavam histórias, descobriam interesses em comum. E aos poucos, sem perceber, estavam se apaixonando. Não a paixão explosiva e teatral dos filmes, mas a paixão tranquila e profunda de quem reconhece em alguém um lar. Foi Alfredo quem percebeu primeiro. Numa quinta-feira à noite, ele estava em casa olhando para o teto, incapaz de dormir. E tudo o que ele conseguia pensar era no sorriso de Mariana, na forma como ela torcia o nariz quando ria, na sabedoria simples mas profunda das palavras dela, no jeito como ela fazia ele se sentir visto, não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Eu tô apaixonado. Ele sussurrou para o quarto vazio. Eu tô apaixonado por ela. E essa constatação o assustou e o encheu de esperança ao mesmo tempo. Mas havia um problema, um grande problema. Mariana não sabia quem ele realmente era. Ela não sabia do dinheiro, da empresa, de nada. E Alfredo tinha medo. Medo de que, quando ela descobrisse, tudo mudasse. Medo de que ela o olhasse diferente. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Enquanto isso, Adelina continuava observando de longe. Ela ia à lanchonete em horários diferentes dos do filho, sempre conversando com Mariana, sempre cultivando aquela amizade genuína que tinha florescido entre elas. E Mariana? Mariana começou a ver em Adelina algo como uma segunda mãe. Alguém que ouvia, que aconselhava, que não julgava. Foi numa dessas tardes que Adelina decidiu testar Mariana mais uma vez. Ela precisava ter certeza absoluta. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona Adelina. Se você pudesse escolher casar com um homem rico, mas frio, ou um homem pobre, mas cheio de amor, o que você escolheria? Mariana nem precisou pensar. Amor. Sempre amor. Dinheiro a gente pode conquistar. Mas amor verdadeiro? Isso não tem preço. Isso não se compra. E uma vida inteira ao lado de alguém que não te ama? Isso não é vida. É prisão. Adelina sorriu. Era a resposta que ela esperava. A resposta certa. Mas ela ainda precisava dar um último passo. Um passo arriscado. Ela precisava revelar quem era. E precisava fazer isso antes que Alfredo se declarasse. Porque se Mariana descobrisse tudo ao mesmo tempo, quem era Adelina? Quem era Alfredo? Ela poderia sentir que foi manipulada. E tudo desmoronaria. Foi numa sexta-feira à tarde, com o sol entrando dourado pela janela da lanchonete, que Adelina tomou sua decisão. Ela esperou Mariana terminar o turno, quando o movimento tinha diminuído, e pediu para conversar em particular. Claro, dona Adelina. Deixa eu só avisar meu colega que eu vou sair por alguns minutos. Elas se sentaram numa mesa nos fundos, longe dos outros clientes. Adelina respirou fundo. Era agora ou nunca. Mariana, eu preciso te contar algo. Algo importante. E eu preciso que você me ouça até o final antes de reagir. Pode fazer isso por mim? Mariana franziu a testa, confusa, mas assentiu. Claro, pode falar. Adelina segurou as mãos dela por cima da mesa. Meu nome é Adelina Costa. E eu não sou quem você pensa que eu sou. Naquele dia que eu cheguei aqui encharcada de chuva, eu não estava perdida. Eu estava procurando uma mulher específica. Uma mulher boa, de caráter, genuína. Uma mulher digna de conhecer meu filho. Mariana piscou, processando. Seu filho? Meu filho, Alfredo Costa. E ele é empresário. E ele é um homem maravilhoso. Mas ele estava cansado, Mariana. Cansado de pessoas falsas, de relações interesseiras. Eu saí daquele dia procurando alguém real. E eu encontrei você. Mariana puxou as mãos devagar, a expressão mudando de confusão para choque. Espera, você está dizendo que aquele dia todo foi um teste? Você estava me testando? Não foi um teste, Mariana. Foi uma busca. E o que eu encontrei em você foi real.
Tudo o que você fez, tudo o que você disse, foi real. Eu não manipulei nada. Eu só observei e me apaixonei pela pessoa que você é. Mariana se levantou da cadeira, a voz tremendo. Mas você mentiu para mim. Você fingiu ser alguém que você não é. Eu sei e eu peço perdão por isso. Mas pensa comigo. Se eu tivesse chegado aqui com meu nome verdadeiro, com minhas roupas caras, você teria agido do mesmo jeito? Ou teria mudado alguma coisa? Mariana ficou em silêncio. Ela odiava admitir, mas Adelina tinha um ponto. Talvez ela tivesse agido diferente, mais formal, mais distante, mais calculada. E o Alfredo? Mariana perguntou, a voz ainda trêmula. Ele sabe disso tudo? Não. Alfredo não sabe de nada. Ele veio aqui por acaso. Bem, não foi tão acaso assim. Eu sugeri o lugar. Mas eu nunca contei para ele sobre você. Eu nunca disse, filho, vai lá conhecer aquela garçonete. O encontro de vocês foi natural. Os sentimentos que nasceram, esses foram reais. De ambos os lados. Mariana sentou-se novamente, processando tudo. Sua mente estava acelerada. Adelina, Alfredo Costa, dinheiro. Tudo começava a fazer sentido de um jeito assustador. A forma como Alfredo sempre parecia tão educado, polido, mas ao mesmo tempo tão humilde, tão genuíno. Ele não escondia quem era por interesse. Ele escondia porque tinha medo de não ser amado por quem realmente é. Dona Adelina, Mariana começou, a voz mais firme agora. Eu não sei como me sentir agora. Eu gostei muito da senhora. Eu considerei a senhora uma amiga. E agora eu descubro que tudo foi arquitetado. Não foi arquitetado, Mariana. Foi desejado. Eu desejei encontrar alguém como você. E encontrei. E tudo o que aconteceu depois foi real. Nossa amizade é real. O afeto entre você e meu filho é real. Eu só te peço uma coisa. Não desista disso sem conhecer o fim da história. Mariana olhou fundo nos olhos de Adelina e viu verdade. Não manipulação. Não falsidade. Apenas o desespero de uma mãe que queria o melhor para o filho. E de alguma forma, isso a tocou. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? O Alfredo? Ele sabe que você me conheceu primeiro? Não, ele não sabe. E eu não pretendo contar para ele. Pelo menos não ainda. Eu quero que vocês dois descubram o que sentem um pelo outro sem interferências. Mas eu precisava te contar a verdade. Porque você merece saber. E porque eu não quero que você se sinta enganada. Mariana respirou fundo. Fechou os olhos. E quando os abriu, havia clareza ali. Eu preciso de tempo para processar isso tudo, para entender o que eu sinto. Mas eu agradeço por ter contado. Pelo menos a senhora teve coragem para isso. Obrigada por ouvir, Mariana. De coração. Elas se despediram naquele dia com um abraço apertado. Um abraço que carregava peso, mas também afeto genuíno. E quando Mariana voltou para casa naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo, em Alfredo, em Adelina, em si mesma, no que sentia, no que queria. Os dias seguintes foram estranhos. Alfredo continuou indo à lanchonete, mas percebeu que Mariana estava diferente, mais quieta, mais distante. Ele tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ela desviava o assunto. E isso o estava matando por dentro. Será que tinha feito algo errado? Será que ela tinha descoberto quem ele era e agora o via diferente? Foi numa terça-feira chuvosa, semanas depois da conversa com Adelina, que Mariana tomou sua decisão. Ela precisava saber se o que sentia por Alfredo era real e se o que ele sentia por ela também era. Então ela fez algo corajoso. Mandou uma mensagem para ele, pedindo para conversarem depois do expediente. Um lugar neutro, o pequeno parque perto da lanchonete. Alfredo chegou ansioso. Mariana já estava lá, sentada num banco de madeira, olhando para as árvores que balançavam com o vento. Ele se sentou ao lado dela. Mariana, tá tudo bem? Eu senti você distante esses dias. Fiz alguma coisa? Ela olhou para ele. E pela primeira vez, decidiu ser completamente honesta. Alfredo, eu sei quem você é. O coração dele congelou. O que você quer dizer? Eu sei que você é Alfredo Costa, empresário.
Dono de uma empresa grande. Eu sei que você tem dinheiro. E eu sei que sua mãe me conheceu primeiro, antes de você. O rosto de Alfredo ficou branco. Como você descobriu? Sua mãe me contou. Ela teve coragem de me contar a verdade. E agora eu preciso saber de você. O que você sente por mim é real? Ou eu sou só mais um projeto da sua mãe? Alfredo sentiu o peito apertar. Ele não sabia que a mãe tinha feito aquilo. Não sabia que ela tinha conhecido Mariana primeiro. Uma parte dele ficou brava, mas outra parte entendeu. A mãe só queria protegê-lo. Só queria que ele fosse feliz. E Mariana? Mariana era a pessoa mais real que ele já tinha conhecido. Mariana, ele começou, a voz tremendo. Eu não sabia de nada disso. Eu juro. Eu vim aqui porque minha mãe sugeriu o lugar. Mas foi só isso. Tudo o que aconteceu entre a gente depois foi real. Cada conversa, cada riso, cada momento. Eu não estava fingindo. E eu não escondi quem eu sou porque eu queria te enganar. Eu escondi porque eu tinha medo. Medo de que você me olhasse diferente. Medo de que você gostasse do meu dinheiro, não de mim. Mariana sentiu lágrimas se formarem nos olhos. E você acha que eu sou esse tipo de pessoa? Você acha que eu ligaria para o seu dinheiro? Não! Alfredo disse rápido, pegando as mãos dela. Não, Mariana. Eu sei que você não é assim. Eu percebi isso desde o primeiro dia. Você é a pessoa mais genuína que eu já conheci. E é por isso que eu tô apaixonado por você. O silêncio caiu entre eles. Apenas o som do vento nas árvores e o bater distante da chuva que começava a cair de novo. Isso aqui é importante. Guarda. Você tá apaixonado por mim? Mariana sussurrou. Tô. E muito. E eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. E eu sei que tudo isso tá confuso. Mas eu sei o que eu sinto. E eu só quero uma chance. Uma chance de te mostrar que eu sou mais do que meu sobrenome. Que eu sou mais do que meu dinheiro. Eu sou só eu. Alfredo. O cara que adora conversar contigo. Que sorri quando você ri. Que sente o coração mais leve quando você tá por perto. Mariana fechou os olhos. E quando os abriu, havia clareza ali. Clareza e decisão. Alfredo, eu também tô apaixonada por você. E isso me assusta. Porque eu nunca imaginei que alguém como você olharia para alguém como eu. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não preciso de mansão, de carro caro, de viagem para a Europa. Eu só preciso de alguém que me veja de verdade. Alguém que me respeite. Alguém que fique do meu lado nos dias difíceis. Você consegue ser essa pessoa? Alfredo apertou as mãos dela com força. Eu posso. E eu vou. Eu prometo, Mariana. E ali, sob a chuva fina que começava a cair, eles se beijaram. Não foi um beijo de filme, dramático e perfeito. Foi um beijo real, molhado de chuva e de lágrimas, mas cheio de verdade, cheio de promessa, cheio de futuro. É aqui que tudo muda. Nos meses seguintes, Alfredo e Mariana construíram algo lindo. Ele a apresentou formalmente para a mãe, que fingiu surpresa, mas não conseguiu esconder o sorriso enorme. Mariana e Adelina conversaram longamente, e Mariana perdoou, não porque foi fácil, mas porque entendeu. Entendeu que às vezes o amor nos faz fazer coisas estranhas, e que a intenção de Adelina sempre foi boa. Foi proteger o filho, foi encontrar alguém que o amasse de verdade. E ela tinha encontrado. Mas nem tudo foi fácil. Houve desafios enormes. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. A falsa saída chegou num domingo à tarde, 3 meses depois do primeiro beijo. Alfredo tinha convidado Mariana para um jantar em família. Um jantar importante, onde ela conheceria amigos próximos dos Costas. Mariana estava nervosa, mas decidida a fazer dar certo. Ela escolheu um vestido simples, mas bonito, arrumou o cabelo com cuidado e foi. Mas ao chegar na casa de Adelina, uma mansão que a deixou boquiaberta, ela percebeu que não estava preparada para o que viria. Os convidados eram todos de alta classe. Roupas caras, joias brilhantes, conversas sobre investimentos, viagens internacionais, negócios. E Mariana? Mariana era uma garçonete.
Ela não entendia metade do que falavam. E pior, ela sentia os olhares, os julgamentos silenciosos, as sobrancelhas erguidas. Uma mulher em particular, Viviane, amiga de longa data de Adelina, não disfarçava a desaprovação. Então você é a Mariana, Viviane disse com um sorriso falso, olhando-a de cima a baixo. A garçonete que conquistou o coração do Alfredo. Mariana sentiu o tom. Não era um elogio. Era uma alfinetada. Mas ela manteve a postura. Sim, sou eu. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu, querida. Mas me diga, você não acha que Alfredo merece alguém do mesmo nível social dele? Alguém que entenda o mundo dele? O silêncio caiu na sala. Todos olharam. Alfredo ia se levantar para defender Mariana, mas ela o segurou pelo braço gentilmente, pedindo que ficasse sentado. E então, com voz firme, ela respondeu: Eu acho que Alfredo merece alguém que o ame de verdade. Alguém que não veja o sobrenome dele antes de ver o coração. E se isso me faz diferente do nível social dele, então sim, somos diferentes. Mas eu não vejo isso como problema. E ele também não. A sala ficou em silêncio. Viviane ficou sem resposta. E Adelina? Adelina sorriu orgulhosa. Aquela resposta tinha sido perfeita. Firme, digna, sem arrogância, apenas verdade. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Mas Viviane não desistiu. Nas semanas seguintes, ela plantou dúvidas. Falou para outros amigos da família, criou fofocas. Dizia que Mariana era interesseira, que estava com Alfredo pelo dinheiro, que fingiu ser pobre para conquistá-lo. As mentiras se espalharam rápido e chegaram aos ouvidos de Mariana através de uma colega de trabalho que tinha ouvido de alguém que conhecia alguém. Mariana ficou arrasada, não pela mentira em si, mas pelo fato de que pessoas acreditavam, que duvidavam dela, que viam interesse onde só havia amor. Ela pensou em desistir. Pensou em terminar com Alfredo para poupar ele daquela pressão social. Mas foi Adelina quem a impediu. Adelina marcou um encontro, só as duas, num café discreto. Mariana, eu sei o que a Viviane está fazendo, e eu não vou deixar. Dona Adelina, eu não quero causar problema. Talvez seja melhor eu sair da vida do Alfredo. Deixar ele encontrar alguém que... Não! Adelina interrompeu, firme. Não, Mariana. Você não vai desistir, porque eu passei meses procurando alguém como você. Alguém real. Alguém que ame meu filho pelo que ele é. E agora que encontrei, eu não vou deixar pessoas mesquinhas destruírem isso. Você me ouve? Você é forte. Você é digna. E você merece estar ao lado dele. Mariana chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio de ter alguém ao seu lado. Alguém que acreditava nela. E foi ali que ela tomou sua decisão. Ia lutar. Ia provar que seu amor era real. Não para Viviane. Não para a sociedade. Mas para si mesma. E para Alfredo. Isso aqui muda o jogo todo. O ponto de não retorno chegou quando Viviane cruzou a linha. Ela contratou um investigador particular para encontrar sujeira no passado de Mariana. Algo que provasse que ela era interesseira. Mas o investigador só encontrou o que já se sabia. Mariana era uma mulher trabalhadora, honesta, sem vícios, sem dívidas questionáveis, sem nada. Frustrada, Viviane decidiu inventar. Ela forjou um documento dizendo que Mariana tinha pedido dinheiro emprestado para Adelina, uma quantia alta, e espalhou isso para toda a alta sociedade. A mentira era tão bem construída que até amigos próximos de Alfredo começaram a questionar. Um deles, Tomás, chegou a perguntar diretamente: "Cara, é verdade que ela pediu grana para tua mãe?" Alfredo ficou branco. "O quê? Que história é essa?" Tomás mostrou numa mensagem que tinha recebido. Alfredo leu e sentiu o sangue ferver. Aquilo era mentira. Mentira descarada. Mas muita gente estava acreditando. Ele precisava agir. Rápido. Ele ligou para a mãe. "Mãe, é verdade que Mariana te pediu dinheiro?" "O quê? Claro que não. Quem tá falando isso?" "A Viviane. Ela tá espalhando que sim." Houve silêncio do outro lado. E então, Adelina disse com voz gelada: "Isso acaba hoje." Adelina marcou um jantar. Convidou todos os amigos, incluindo Viviane,
e incluindo Mariana, que estava relutante, mas aceitou ir. Era hora de acabar com aquilo. O jantar foi tenso. Viviane chegou confiante, achando que tinha vencido. Mas Adelina tinha outros planos. No meio do jantar, ela se levantou e bateu na taça com uma colher, chamando atenção. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Meus amigos, obrigada por estarem aqui hoje. Eu quero esclarecer algumas coisas que têm sido ditas por aí. E eu quero fazer isso olhando nos olhos de todos vocês. Especialmente de você, Viviane. Viviane empalideceu. Mariana Valente nunca me pediu dinheiro. Nunca pediu favores. Nunca pediu nada. O que ela fez foi tratar meu filho como ser humano, como pessoa, não como sobrenome. E isso, meus queridos, é algo que muitos de vocês aqui nunca fizeram. Vocês olham para o Alfredo e veem oportunidade, veem negócio, veem status. Mas Mariana viu um homem cansado, sozinho, procurando amor verdadeiro. E ela ofereceu isso, sem interesse, sem cálculo, apenas amor. A sala ficou em silêncio total. Adelina continuou. E quanto a essas mentiras que têm sido espalhadas, ela olhou diretamente para Viviane. Eu tenho provas de quem começou. Tenho prints de conversas. Tenho o nome do investigador que foi contratado. E tenho o documento forjado. Você realmente acha que eu não ia descobrir, Viviane? Viviane ficou branca como papel. Tentou falar, mas as palavras não saíram. Ela se levantou, tremendo, e saiu correndo pela porta, humilhada. E a sala explodiu em sussurros. Mas Adelina não terminou. Ela caminhou até Mariana, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, e a puxou para ficar de pé ao seu lado. Essa mulher aqui, Adelina disse segurando a mão de Mariana, é a mulher que eu escolhi para meu filho. Não pela conta bancária dela, não pelo sobrenome, mas pelo coração. E se alguém aqui tem problema com isso, a porta está aberta. Podem sair. Mas quem ficar vai ter que respeitar ela. Porque ela merece. E eu não vou tolerar desrespeito com alguém que amo. E ali, naquele momento, com Adelina segurando sua mão e Alfredo sorrindo orgulhoso do outro lado da sala, Mariana sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Pertencimento. Não porque tinha dinheiro. Não porque tinha virado parte de uma família rica. Mas porque tinha sido escolhida. Verdadeiramente escolhida. Por quem ela era. É aqui que tudo muda. Agora vem o payoff das 3 sementes plantadas no início. Semanas depois, Mariana usou parte do dinheiro que Alfredo tinha lhe dado, não como presente, mas como investimento numa ideia que ela teve, para abrir um projeto social. Um espaço onde moradores de rua pudessem tomar café, comer pão quentinho e se sentir gente de novo. Exatamente como ela tinha feito com Adelina naquela primeira noite. A generosidade que ela praticou sem esperar retorno voltou multiplicada, tocando centenas de vidas. Adelina, ao visitar o projeto, chorou, porque viu que não tinha se enganado. Mariana era realmente especial. Durante uma crise financeira na empresa de Alfredo, causada por um sócio desonesto, Mariana foi testada de verdade. Alfredo perdeu muito dinheiro, voltou quase à estaca zero, e muita gente ao redor dele desapareceu. Mas não Mariana, ela ficou. Trabalhou junto com ele, dividiu o pouco que tinha. Provou que suas palavras sobre caráter vale mais que dinheiro não eram apenas bonitas, mas vividas. E foi esse apoio que deu força para Alfredo reconstruir tudo. Quando a mãe de Mariana precisou de uma cirurgia cara e complicada, foi Adelina quem organizou tudo. Os melhores médicos, o melhor hospital. E quando Mariana tentou recusar por orgulho, foi Adelina quem disse: Mariana, você cuida de quem ama. Eu aprendi isso com você. Deixa eu cuidar também. E Mariana entendeu. Família não é só sangue. É escolha. É lealdade. É estar presente. As 3 sementes tinham dado frutos. Frutos lindos. Frutos que mudaram vidas. Repara no que não é dito. 6 meses depois daquele jantar, Alfredo pediu Mariana em casamento. Não foi num restaurante caro. Não foi numa viagem para Paris. Foi na mesma lanchonete onde se conheceram. Ele fechou o lugar por uma noite. Encheu de flores. Colocou velas. E quando Mariana entrou, confusa, ele estava ali,
de joelhos, segurando uma caixa de veludo. Mariana Valente, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Você me mostrou que ser rico não é ter dinheiro, mas ter alguém que fica quando tudo desmorona. Alguém que ri das minhas piadas ruins. Alguém que me faz querer ser melhor todo dia. Casa comigo. Não pelo que eu tenho, mas por quem eu sou. Mariana chorou. Chorou tanto que nem conseguiu responder de imediato. Mas quando conseguiu, foi um sim alto. Claro, sem hesitação. Sim, 1000 vezes sim. E ali, na mesma mesa onde Adelina tinha sentado encharcada meses atrás, eles se beijaram. O círculo se fechava. A imagem inicial ecoava na imagem final. Mãos antes trêmulas de frio, agora firmes num abraço. A mesma janela embaçada pela chuva, agora brilhava com a luz dourada das velas. O lugar que tinha sido refúgio virou lar. É aqui que tudo muda. O casamento foi simples. Numa igreja pequena, com poucas pessoas. Apenas quem realmente importava. Adelina chorou do início ao fim. Chorou de felicidade, porque tinha encontrado não só uma nora, mas uma filha. Alguém que amava seu filho de verdade. Alguém que tratava ela com respeito e carinho genuínos. E quando o padre perguntou: Alfredo Costa, você aceita Mariana Valente como sua esposa? Alfredo respondeu com voz firme: aceito. E agradeço a Deus todos os dias por ela. E quando a mesma pergunta foi feita a Mariana, ela olhou fundo nos olhos dele e disse: eu aceito. E prometo te amar todos os dias, Alfredo. Não pelo que você tem, mas por quem você é. A igreja explodiu em aplausos. E ali, naquele momento, todos entenderam. Aquele não era um casamento comum. Era na união de duas almas que tinham se encontrado no meio do caos, no meio da tempestade, e tinham escolhido se segurar. Tinha sido fé, tinha sido coragem, tinha sido amor verdadeiro. Anos depois, Mariana e Alfredo estavam sentados na varanda da casa que construíram juntos. Uma casa simples, mas aconchegante. Não uma mansão, mas um lar. E enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, Mariana olhou para o marido e sorriu. Você lembra do dia que a gente se conheceu? Alfredo sorriu de volta. Como eu poderia esquecer? Você me serviu o melhor prato que eu já comi. Não pela comida, mas pela companhia. Eu nunca imaginei que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Nem eu. Mas mudou. E eu sou grato por cada segundo. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas observando o pôr do sol. E então, Mariana sussurrou: você acha que a gente teria se encontrado se as coisas fossem diferentes? Alfredo pensou por um momento. Eu acho que sim. Eu acho que a gente estava destinado a se encontrar. Não importava como. A gente ia se achar. Porque amor verdadeiro sempre encontra um jeito. E ele tinha razão. Porque o que uniu Mariana e Alfredo não foi o destino forçado. Não foi a manipulação. Foi a verdade. Foi a autenticidade. Foi a coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo pressiona para sermos outra coisa. Foi fé. Fé de que, no final, o bem vence. Fé de que pessoas boas existem. Fé de que amor verdadeiro não é conto de fada, mas é real, palpável, possível. 3 pistas. Uma verdade. Agora você sabe qual. E enquanto a noite caía suave sobre eles, Mariana lembrou da pergunta que Adelina tinha feito na abertura. Qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? E ela sabia a resposta agora. A promessa de que não importa quão escura seja a noite, amanhã sempre chega. A promessa de que bondade não é fraqueza. A promessa de que amor verdadeiro vale mais do que qualquer fortuna. E essa promessa tinha se cumprido. Na vida dela, na vida de Alfredo, na vida de todos que tinham a coragem de acreditar. Se essa história te tocou, comenta sim, eu amei. E manda para alguém que precisa lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Que o amor verdadeiro não olha conta bancária. Que caráter é o maior tesouro. E se hoje você está passando pela tempestade, lembra, a chuva que encharca também limpa. E do outro lado, sempre tem um recomeço esperando. Você só precisa ter coragem de atravessar.
Qual promessa te segura quando tudo pesa? Escreve aqui nos comentários. Fortalece alguém com sua palavra, porque a gente não atravessa sozinho. A gente atravessa junto. Sempre foi assim. Sempre será.